Salve fiel, aqui é o Manzi. E aqui é o Mazinho. E hoje a gente está aqui para gravar o 10º episódio do canal Porta-Voz da Fiel. Mais uma vez a gente não cumpriu nossa meta de gravações semanais, mas estamos aqui. Nas últimas 2 semanas tiveram muitos acontecimentos importantes para a história do clube, para a temporada também, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like se você gostar do conteúdo e também manda para aquele seu amigo corintiano que eu tenho certeza que, assim como ele também vai gostar do conteúdo que a gente está fazendo aqui para vocês. Bom, os assuntos de hoje que a gente separou aqui são: primeiro, a gente vai fazer uma breve introdução sobre o caso do Cuca. O segundo assunto que a gente separou é a gestão da diretoria, o que a gente achou de bom e de ruim nessa gestão do Duílio. O terceiro assunto são as expectativas para o resto da temporada, o que a gente pensa do Corinthians daqui para frente. E o quarto assunto que a gente não pode deixar de falar é abrir o espaço que a gente chama de A Voz da Fiel, onde a gente analisa os comentários e as percepções da nossa fiel torcida durante essa semana. Bom, para começar do primeiro assunto, Mazinho, a gente publicou até no nosso Instagram. Se você não segue a gente lá, já começa a seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, no TikTok, no Twitter. A gente publicou uma nota oficial. Nos cobraram desse posicionamento, então é um assunto sério e a gente fez questão de publicar, e eu vou ler ela rapidamente para vocês aqui, e eu acho que talvez essa seja a nossa última opinião pessoal sobre o tema. Eu vou falar, mas é em nome meu e do Mazinho aqui, como representante do canal. Abre aspas para nós. Sem conseguir ter em mãos todas as informações necessárias para chegar a uma conclusão sobre o caso ocorrido em Berna no ano de 1987, nós, do Porta-Voz da Fiel, decidimos por não julgar um homem sem que ele tenha a possibilidade de provar sua inocência. Apesar do fato de que julgamentos em geral não fazem parte da nossa natureza, isso a gente deixa de competência da justiça, reiteramos que são princípios do canal ser contra qualquer tipo de crime, idealizando um clube que seja composto por colaboradores éticos e profissionais. Mas também deixamos claro que somos totalmente contra a odierna cultura do cancelamento, onde fiscais imorais da moralidade alheia têm carta branca para destruir a vida, profissão e família de qualquer pessoa. Respeitamos a opinião de todos, contudo, tememos que o clube da democracia não esteja sendo tão democrático assim. Fecha aspas. Essa é a nossa opinião sobre o caso do Cuca, e a gente já pula para o segundo assunto, que é a gestão de diretoria. Bom, Mazinho, gestão do Duílio, começou, esse é o último ano do mandato dele. Ele começou com o Silvinho, começou com uma política de não contratações, a partir de oportunidades de mercado, segundo ele, segundo palavras dele, ele fez contratações de nomes já consolidados, nomes que tinham boas passagens pelo clube e alguns outros bons nomes também, teoricamente bons nomes no mercado. Manteve o Silvinho no primeiro ano, não fez uma campanha muito boa, as primeiras contratações chegaram no meio daquela temporada. Começou o Paulista com o Silvinho, já era uma tragédia anunciada, todo mundo já vinha falando que ele não vingaria. Ele optou por manter o técnico, não deu certo, trouxe o VP, aconteceu tudo que a gente aconteceu, apesar dos pesares. Eu considero que o VP fez sim uma boa temporada, bateu de frente com algumas coisas que já haviam sido escancaradas e agora voltam a ser faladas, que é essa questão das panelas, do elenco envelhecido, enfim. O VP não quis ficar, ele efetivou o Lázaro contra boa parte da torcida. A gente até tinha algum certo otimismo, não era o que a gente preferia, mas a gente decidiu, assim como torcedor, acho que a maioria comprar a ideia, não deu certo. E aí que começa a entrar os problemas graves na minha visão. Perdeu para o Paulista, a gente já considerava que ele não teria perpetuidade, ele perdeu a oportunidade de contratar técnicos disponíveis numa
pré-temporada, no meio da temporada, jogou mais alguns jogos, foi demitido, trouxe um treinador que tinha um alto risco de rejeição, aconteceu tudo que está acontecendo e agora a gente está com o Luxemburgo. Eu fiz um breve e ao mesmo tempo quase longo histórico aí dessa gestão do Duílio e na parte do futebol. Depois a gente pode até entrar nas nuances de gestão administrativa, financeira e tudo mais, mas Mazinho, diante de tudo que eu explanei aqui, o que você tem para contribuir para falar para o nosso torcedor aqui? Bom, seu resumo, eu fiquei, depois da introdução que você fez, eu já consegui até imaginar o André Rizek falando amanhã, abre aspas. Mas enfim, voltando à seriedade, é engraçado porque o Duílio no início, né, depois que ele assumiu, ele, por um momento, ele teve várias chances de ser um dos melhores presidentes que a gente já teve, assim, num passado recente. Num passado recente, por toda a questão de liberar vários jogadores que a gente sabia que não deveriam estar no Corinthians, que não tinham capacidade de vestir a camisa do Corinthians, por conta dos fatores administrativos, negociação da questão da arena, trazer as empresas de auditoria, enfim, resgatar um pouco da credibilidade do Corinthians, né? A nossa dívida que subiu muito no último mandato. E aí, mas concordo com você, que na gestão do futebol, por um lado, eu sou sempre a favor da manutenção dos trabalhos, mas tem alguns trabalhos que a gente já vê que não está mais evoluindo. A gente percebeu quando o Mancini parou de evoluir, embora o Mancini nunca teve em mãos um elenco como que a gente tem hoje, mas a gente sentiu que naquele momento parou de evoluir, optou-se por encerrar o ciclo dele. E a gente já viu que ao fim do Campeonato Brasileiro do Silvinho, que o time não evoluiria mais. Era aquilo, não adianta pré-temporada, não sei o que, não. Então, acho que o primeiro erro você já elencou bem, foi manter o Silvinho, mesmo sabendo de toda a pressão da torcida. E assim, acho que foi a única vez que eu me lembro de ter visto a torcida do Corinthians vaiando um jogo, foi aquele jogo que a gente perdeu pro Santos, que foi o que causou a demissão do Silvinho. E muito me espanta, assim, porque a gente vê sempre o Duílio, parece assim, um cara bem antenado na temperatura do Corinthians, assim, nas redes sociais, da torcida e tal. Já sabia que a torcida já estava zero paciência com o Silvinho, optou por manter ele. Já sabia que a torcida não teria paciência com o Lázaro, né? Por várias vezes ele foi chamado de estagiário, como você falou, a gente tinha um certo otimismo, mesmo assim bancou. Depois que a gente perde o jogo pro Ituano, aí estava claro que não teria mais margem para erro, e aí jogou-se fora, como você disse, a possibilidade de contratar nomes disponíveis que poderiam aproveitar esse período. Então, assim, foi mais um erro gravíssimo. E, para completar, ele que é tão antenado, ele optou por contratar um técnico que já se sabia da rejeição da torcida. Então, assim, todas as vezes que o Corinthians ficou sem técnico e alguém cogitou o nome do Cuca, a gente sabia qual era a rejeição. A nossa opinião a gente já emitiu aqui no canal, nós somos donos da verdade, mas já sabia que aconteceria o que aconteceu. E só para complementar em relação a isso, lógico que é parte da torcida. Exatamente, é parte da torcida. Pelo que a gente vê, não é nem maioria. Ele sim era um nome tecnicamente muito bom. Sim. Tanto de perfil de vestiário, tanto de currículo, de experiência, enfim, de utilização do elenco. Eu acho que ele seria tecnicamente muito bem sucedido no Corinthians. Mas concordo com você, sempre que saiu o nome dele tinha esse burburinho e era muito arriscado. Por que não optar por outros nomes, se não tão bom quanto, mas próximo disso, que não haveria esse problema? E só para... eu concordo que tecnicamente, embora assim, ele não fosse a minha primeira opção, pelo estilo de jogo dele, eu achar que o estilo de jogo dele não combina com os jogadores que a gente tem hoje no elenco, a gente não pode negar que é um técnico vitorioso, que ganhou vários títulos no passado recente, e principalmente ele tem muito forte a questão da cobrança, da intensidade, aquele tipo de cara que ele, de início, ele ganha os jogadores. A gente viu até que o elenco estava, nesse curto período de tempo, né, ficou fechado com ele. Aí ele assume a culpa, não joga a culpa, mas ele cobra demais, e eu acho que é o tipo de técnico que a gente estava precisando no momento. Quando você fala que ele não combina com o elenco, é porque ele tem um estilo mais de transição rápida, de mais intensidade. Ou a zaga dele geralmente
faz aquelas perseguições, né, quase uma marcação individual, e o Corinthians há muito tempo vem com uma questão mais posicional na zaga, os 4 zagueiros, e o Gil e Balbuena não tem o perfil de fazer perseguições a nenhum atacante, né? Então, mas achei um bom nome. A gente já sabia que isso iria acontecer. Como o Manes falou, não é a maior parte da torcida, a gente conseguiu ver isso também através das manifestações nos fóruns, mas a gente sabia que seria uma parcela significativa que faria um barulho muito grande. Bom, em relação à parte administrativa, você pontuou ali a questão de ele ter trazido KPMG, empresas, Falcone, que foi KPMG e Falcone, né, especificamente. Ele também, é bem importante lembrar que ele que foi o responsável pela negociação, não só da renegociação com a Caixa, mas ele trouxe o name rights, que é um negócio que se arrastava há anos. Ele foi um presidente que, como você disse também, a gente tinha, sei lá, quase 100 atletas vinculados ao Corinthians, ele diminuiu muito essa quantidade, mas ultimamente, esses últimos erros dele foram gravíssimos. Eu acho que são erros totalmente evitáveis, nos colocaram numa situação que a gente está entre as cordas na Libertadores. Sim. Já largamos mal no Brasileiro, tivemos que optar por falta de opções no mercado por um técnico que espero que dê certo. Eu, como torcedor, torço para que dê certo, mas não acho que era o nome ideal. Só um adendo, a gente falou das questões administrativas, a gente não passa pano para as coisas erradas que a gente fala, assim, alguns erros na administração da base, ainda tem algumas contratações de jogadores para o elenco profissional questionáveis, né, como foi do João Pedro, daquele outro lateral esquerdo lá que quase não jogou, que era reserva acho que no Fortaleza, enfim. A gente não passa pano para... Bruno Melo, né? A gente não passa pano para algumas questões. É importante, a gente elogia o que tem que elogiar, mas a gente também já criticou em outros vídeos, né? É importante não falar que, a gente já criticou várias outras coisas também da diretoria, mas em compensação com a gestão anterior, a gente entende que houve uma evolução. Acho que só isso que é importante. Perfeito. E assim, até puxando um gancho para o que o Mazinho está falando, a gente evita muito aqui ser engenheiro de obra pronta. Exato. Então, por exemplo, cara, é lógico que a gente sabe que a torcida está muito satisfeita, a gente fez até uma enquete que mede um pouco isso, então quando eu for falar sobre ela eu vou trazer esse assunto novamente, mas assim, toda opinião muito à flor da pele, levando muito lado clubista, ela acaba não sendo ponderada. Então aqui a gente, sim, a gestão hoje, ele vai terminar muito provavelmente sem títulos, né? A não ser que aconteça uma reviravolta muito grande, a gente vai terminar sem títulos e não vai resolver a questão financeira também. Então não é uma gestão boa. Então bem que a gente deixe isso muito claro. Mas sim, ele começou um processo importantíssimo no futebol, que é começar a olhar com mais zelo para essa questão administrativa. É uma coisa que talvez eu não tenha falado tanto aqui no canal, porque não teve oportunidade para tal assunto, mas que é uma coisa, para quem me conhece sabe, que eu sempre bato nessa tecla. Hoje o futebol precisa ser profissional. Chega de amadorismo, chega de amizade. Você precisa ter todos os departamentos profissionalizados. Eu sou a favor de cargos executivos remunerados. Não me entra na cabeça essa ideia de que um presidente ou, sei lá, qualquer diretor tenha cargo não remunerado. Isso não existe, cara. O cara tem que viver 24 horas no Corinthians, ele tem que receber e receber bem por isso, ser cobrado muito por isso e ser profissional. E um adendo, a gente fala dessa questão do cara ser remunerado, por quê? Porque se ele não é remunerado e ele está lá vivendo, despendendo horas do dia dele nessa função, ele quer receber de outra maneira. E aí surgem as negociações obscuras, que a gente fala, alguém, enfim, lógico. Então, a não ser que o cara seja milionário, gente, ninguém é ingênuo aqui, né? Então, não tô acusando de nada, mas também não é todo ex-jogador que a gente tem que ficar colocando lá como parte da diretoria, de coordenação, de diretoria de futebol, enfim, acho que isso é importante. Exatamente, e assim, repito, não estamos acusando ninguém de nada, mas esse modelo de gestão abre brecha para as pessoas que estão ali no poder quererem outras coisinhas mais. Também não acho que o presidente tem que receber igual jogador. Os caras que geram de fato
receita para o clube, né? Geram títulos, história e tudo mais. Mas tem que ser bem remunerado como um bom executivo e um executivo da importância de uma empresa que tem, entre aspas, né, uma empresa que tem 30 milhões de clientes. É basicamente isso. Sim. Certo? E aí, Mazinho, a gente pode já até fazer uma transição do primeiro assunto com o segundo, que a última grande ação do Duílio foi a escolha do Luxemburgo. Nós falamos aqui que ele não era o melhor nome, de fato, mas não tinha muitas opções no mercado para uma diretoria que já se mostrou com uma certa limitação para achados, né? Sim. Quando eu digo isso, achados cara, vou pegar lá um técnico promissor da América do Sul ou um cara que está disponível, enfim. A gente não viu isso acontecer ainda e eu já entendi que a gente não viria isso acontecer nesse momento. Então, dos nomes disponíveis, eu acho que o Luxemburgo é um dos menos piores. Repito, torço para que dê certo, mas eu queria que você falasse tecnicamente, estilo de jogo, um pouquinho para os torcedores, mas o que você acha e o que você espera do Corinthians para essa temporada? De fato, o Luxemburgo não é o nome que a gente queria, né? A gente falou algumas outras vezes de alguns outros clubes que tiveram bons achados, né, de técnicos, assim, a gente até pensou em alguns. Posso citar dois? Pode. Vojvoda e o do rival. E eu acho assim, o técnico os dois técnicos que o Ronaldo buscou para o Cruzeiro fizeram bons trabalhos, né? Quer dizer, o primeiro lá, o Pesolano, fez um bom trabalho, depois saiu. Agora ele buscou o Pepa lá, que a princípio teve um bom início de trabalho, assim, técnicos relativamente baratos, enfim. Foram bons achados. Entendi o que o Duílio queria, acho que ele, ano passado, teve um técnico bonzinho, Silvinho, amigo do pessoal. Contratou um outro mais firme, entre aspas, carrasco, que cobrava. E aí, enfim, ficou muito claro que o elenco tinha algumas divergências com ele, mas a gente já falou o que a gente pensa sobre isso, né? Funcionário do clube tem que obedecer o que é determinado. Depois voltou para um técnico ar-condicionado, para melhorar o clima, não sei o que e tal. E agora parece que ele se arrependeu e buscou um técnico mais... A gente falou que essa é uma das características do Cuca e parece que foi isso que ele está buscando agora com o Luxemburgo. Porque eu não acredito que tecnicamente se tenha buscado alguma coisa no seguinte, porque eu não consigo me lembrar do último trabalho bom do Luxemburgo. Assim, um trabalho que ele fez de buscar título, de coisa e tal, não consigo me lembrar. Foi, sei lá, você falar que trabalho bom foi ele tentar subir na Série B com o Cruzeiro, esse foi o trabalho bom? Acho que não, né? Então, tentar escapar, enfim. Teve a campanha no rival também, que ele, salvo engano, ele entregou uma média de 2 pontos por partida, né? Então, é uma média razoável. O rival não jogava um bom futebol. Sim. Ganhou o título paulista em cima de nós, quase eles perderam também. Foi aquele pênalti, né? Foi no pênalti do Cantígio? Não, foi o pênalti do Jô que o Cantígio perdeu. O Cantígio perdeu na entendi. Mas assim, também não empolgou e aí entrou o técnico atual que acabou ganhando esses últimos títulos com o rival. Então assim, qual que foi o último título, exceto esses estaduais, 2003? 3 ou 4, eu não consigo me lembrar. A gente está assim. falando de 19, 20 anos atrás, é muito tempo, né? Então, é um técnico que a gente sabe que vai cobrar, tem um estilo de jogo assim, de intensidade também, embora antigamente ele até tentava ir atrás do futebol mais bonito, agora assim, ele está num futebol mais intenso. O que eu vejo de positivo é que ele é um técnico que ele usa bastante a base, né? Ele coloca o pessoal para jogar, ele é aquele técnico que motiva bastante, que passa confiança para a gurizada, então acho isso bom, né? Quem sabe a gente consegue fazer algumas boas vendas para compensar as campanhas que eu não acredito que vão ser boas campanhas, porque é o que o Mano está falando, para que o clube cresça, era necessário que a gente mantivesse o ritmo de 2022, estando sempre bem colocado no Campeonato Brasileiro, já classificando direto para a Libertadores, tendo bons resultados, bons desempenhos na Libertadores e na Copa do Brasil, até por uma questão de caixa. E eu não acredito que vai acontecer isso esse ano. Estou bem pessimista, não fizemos boas contratações, janela está fechada, temos um técnico
tecnicamente existem alguns questionamentos. Copa do Brasil agora a gente tem um duelo difícil, né, um duelo complicado. Isso que eu ia te perguntar, Copa do Brasil, eu não estou muito otimista. O Galo também não vinha muito bem das pernas, mas eu acho que a gente consegue estar numa fase pior. Você vê com otimismo esse duelo contra o Galo? Não vejo. E embora assim, as fases, eles não estão numa fase boa, acho que a nossa consegue ser pior, como você disse. Estamos sem nosso melhor jogador, que era algo que a gente já falava lá atrás, que ano passado a gente já ficou sem ele boa parte da temporada, esse ano está acontecendo de novo. Então, assim, não vejo o Corinthians como favorito. Lógico que tem a questão da camisa, ser um time maior, enfim. Mas, assim, não vejo colocar os 11 ali, 11 com 11, e eles têm um técnico que está há mais tempo. Quero até um técnico que até anteriormente, no início da temporada, se cogitou no Corinthians, né? Que eu achei que poderia ter dado certo, mas não vejo com bons olhos esse confronto, não estou muito otimista. E a campanha da Libertadores, que a gente caiu num grupo que não é fácil, mas que a gente tinha total condições de classificar em primeiro. A gente falou, né? Tivesse a contratação de 2 ou 3 reforços, uma mudança no esquema, a gente poderia brigar pelo primeiro lugar do grupo e, quiçá, até um dos primeiros geral. E aí aconteceu o que aconteceu e perdemos 2 jogos dentro de casa. Você ganhando começando com uma campanha, ganhando o primeiro jogo fora de casa, você teria contra os 2 principais em casa, que é obrigação você ganhar em casa de 2 times que são competitivos, mas não são grandes potências. Não são grandes potências. Então você abre com 9 pontos, tendo o time mais fraco para jogar em casa na segunda rodada, né, nos jogos de volta, digamos assim, da fase de grupos. Pô, você tem basicamente ali 12 pontos garantidos, cara. Se você consegue 1 ou 2 empates, você tá ali fazendo 14 pontos, você vai brigar nas cabeças pela melhor campanha. Bom, dito isso, Mazinho, a gente tá entre as cordas na Libertadores. Você vê com bons olhos, já começa a ver com bons olhos uma possível vaga para a Sul-Americana e uma, quem sabe, eventual disputa de título? Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que do jeito que as coisas estão, o que se desenha hoje, falando hoje, é um meio de tabela no Campeonato Brasileiro, uma eliminação talvez um pouco precoce na Copa do Brasil e uma tentativa de título na Copa Sul-Americana. Vamos lá, Copa Sul-Americana talvez seja o único título dos disponíveis atualmente que o Corinthians não tem. Lembrando que a gente ganhou uma Supercopa do Brasil em 90, Recopa temos, Libertadores, Mundial, Brasileiro, Copa do Brasil, estaduais. Temos todos os títulos. Sul-Americana a gente não disputa com frequência, não temos esse título internacional. Se pegasse um papel para mim e falasse assim, Daniel, você quer passar para as oitavas com muitas chances, enormes chances, quase 100% de chance de você cair, ou você quer disputar o título de uma Sul-Americana? Eu ia perguntar onde eu assino. Sim. Não tô, é lógico que... Daniel, mas você está pensando pequeno. No episódio anterior você falou que é obrigação do Corinthians chegar nas quartas em diante da Libertadores. Mantenha essa opinião ainda. Eu estou analisando o contexto. Diante desse cenário, desse retrato que temos hoje, com certeza, se a gente passar, vamos passar em segundo. Não sei em quem vamos pegar. O time não anda nada bem. Não tô otimista para o resto da temporada. Então, eu não acho ruim ir para um campeonato internacional de segunda prateleira, no qual não é só a premiação que está em jogo. A premiação das fases subsequentes. É você estar na mídia, é você estar enchendo a arena para jogos de mata-mata. Isso tudo é muito importante. Um jogo de grande apelo na arena beira 3 milhões de reais de faturamento. É uma receita importante, a gente tem que pagar uma arena. Então, assim, analisando esse contexto, eu já começo a tentar olhar o copo meio cheio e pensar que talvez não seja tão ruim ir por esse caminho. Só um adendo que, do jeito que as coisas estão, a Sul-Americana seria muito difícil pra gente. Muito difícil, a briga com o Liverpool vai ser grande, né, também, porque os caras empataram lá então vai que... Não, e é engraçado como o jeito como o grupo se desenhou estava extremamente favorável pra gente, que a gente começa ganhando fora de casa,
tem 2 jogos dentro de casa. Então, se ganhando os 3, 9 pontos, aí pegaria a nossa sequência agora Argentino Júnior e Del Valle fora, fecharia, às vezes até com o Liverpool já eliminado, na Arena. Então, assim, era uma chance de a gente poupar jogadores e ainda fazer mais 3 pontos. Então, assim, o grupo estava se desenhando muito bem. Hoje, o que me parece o cenário mais provável é o Corinthians terminando em terceiro. Como você falou, ainda vai ter uma briga boa com o Liverpool. E a Sul-Americana, embora me pareça atrativa, não consigo imaginar também que o Corinthians vai ter grandes facilidades, porque eu consigo ver que a gente não vai nosso elenco é curto, a gente não vai conseguir poupar muita gente no brasileiro, porque a gente já vai estar, a gente já não largou bem. Então, não estou muito otimista para essa uma temporada que eu comecei otimista, aguardando por reforços, mas que hoje me traz preocupação e com certeza lá no início do ano eu recusaria. Falei, você tá louco? Um título do Sul-Americana? Hoje eu também assinarei embaixo como avalista. Você falou do elenco curto, mas eu já vou puxar para o último assunto para a gente não ficar com um vídeo muito longo hoje. A gente fez uma enquete, né, nas nossas redes, nos fóruns e tudo mais, e eu coletei algumas informações e participações aqui desse último assunto, que é a Voz da Fiel, esse bloco, digamos assim, que a gente deixa aberto para fazer essa análise de percepções da torcida. E a pergunta da semana foi a seguinte: após temporadas, vou ler aqui a enquete, após temporadas mal geridas pela chapa Renovação e Transparência, o Corinthians se vê mergulhado numa crise que já dura anos, possuindo um elenco caro, desequilibrado e envelhecido. Precisando de uma reformulação urgente, quais jogadores vocês acham que o Corinthians deveria encerrar o vínculo ou não renovar? E aí a gente deixou algumas barcas pré-definidas aqui para a galera votar. A primeira opção, digamos assim, é uma canoa, né? Jogadores que compõem essa barca: Luan, Júnior Moraes, Balbuena, Gil e Paulinho. Essa opção teve ali na faixa de 18% dos votos. Esses nomes aí, faltou também o Fábio Santos, mas é que o Fábio Santos ele também está basicamente aposentado. Ele já falou que ele aposenta esse ano, por isso que a gente não colocou ele lá. Ele já falou que esse ano é o último. Se ele não tivesse contrato renovado, ele teria aposentado ano passado. Ele falou que esse é o último ano, por isso que a gente nem se preocupou em colocar o nome dele lá. Exatamente. Então essa barca aí, ele ficou na faixa de 18% dos votos. E aí tem uma barca um pouquinho maior, que eu já coloquei, além dos nomes citados, né, Luan, Júnior Moraes, Balbuena, Gil e Paulinho, eu acrescentei o Maicon e o Juliano. O Maicon, que tem contrato até o final do ano, o empréstimo, na verdade, ele foi estendido até o final do ano, e o Juliano também. E essa barca ficou empatada na faixa ali dos 37%, 37-38%, com toda a barca de, digamos assim, homens envelhecidos do Corinthians, que eu coloquei, além dos citados, Luan, Júnior Moraes, Balbuena, Gil, Paulinho, Maico, Juliano, acrescentei Renato Augusto, Fagner e Cássio. Se você me permite, Mazinho, enquanto você fala, eu também vou aqui selecionando alguns comentários, eu vou dar minha opinião antes, que Luan, Júnior Moraes, Balbuena, pode ir. Gil, obrigado por tudo. Também não renovaria o contrato. Paulinho, é o último ano dele. Eu acho que depois dessa lesão gravíssima no joelho, parece que não vai mesmo. Então, também não continuaria. Maicon é um jogador que eu tinha muita esperança. A gente fez alguns vídeos, falou muito dele em alguns vídeos, principalmente antes do começo da temporada, que o meio-campo forte do Corinthians passava pelo desenvolvimento dele. A gente tinha esperança nele, mas parece que não vai. Então, se não tiver nenhuma reviravolta nesse segundo semestre no futebol dele, eu não tentaria estender o empréstimo ou tentar uma aquisição de forma alguma. Juliano, você quer reduzir substancialmente seu salário? Quero. Não quer? Obrigado por tudo. Tchau. E aí, eu entro nos nomes de maior apelo do Corinthians. Renato Augusto, Fagner, Cássio. Cássio eu manteria. Renato Augusto eu manteria com uma ressalva.
Eu acho que o Corinthians, um clube do tamanho do Corinthians, o Renato Augusto é craque, sou fã dele, mas o Corinthians não pode montar um time dependendo do Renato Augusto. Isso não pode acontecer porque ele é um jogador muito frágil fisicamente. E por fim, eu deixei o Fagner para falar por último, porque o Fagner eu acho que é um jogador dos velhos, ele não é tão velho assim, se eu não me engano ele está com 33 anos, eu acho que ele ainda tem mais uns 2 anos para queimar, ele sim está um pouco fora de forma. Mas o que me preocupa, e eu acho que eu não tô lá para conseguir fazer essa avaliação, eu acho que o Fagner deve passar por uma avaliação interna de ele é uma ovelha negra pro elenco ou não? Eu não tô acusando aqui ninguém de nada, eu nem tenho informação para isso. Mas às vezes, cara, eu não gosto do comportamento dele em fases difíceis do Corinthians. Então todo técnico que cobra um pouco mais sempre tem alguma rixa com o Fagner. Eu não gostei nada da postura dele no último jogo, achei ele muito displicente. Então assim, eu queria que a diretoria de futebol fizesse uma avaliação. Cara, não é bem assim, Daniel, essa percepção. Eu acho que não está respondendo para mim, está respondendo para a torcida. Mas ele não tem esse perfil, ele de fato é um jogador comprometido. Eu manteria o Cássio, o Renato Augusto e o Fagner. Caso contrário, de essas ressalvas últimas que eu fiz, eu não renovaria com o Fagner. Pode dar a sua opinião agora, Mazinho. Não, eu acho que eu concordo praticamente com tudo que você falou. Acho que Luan é uma das piores contratações da história do Corinthians. O Júnior Moraes, eu tinha certa expectativa nele, não consegue nem jogar, né? Hoje Paulinho, a gente tem um reserva de centroavante que a gente paga 1 milhão e outro que 700, 800 mil. Infelizmente não sei se tem como dispensar o Romero também. Balbuena já vai voltar. Concordo com você. Paulinho é uma pena, né? Sempre gostei muito do Paulinho como jogador, tal. Acredito que talvez se ele recebesse bem menos, aí sim poderia ser um reserva de centroavante, mas assim do jeito que hoje ganhando 1 milhão não tem como. Então não sei que acho que ele e o Juliano para mim se enquadram no que você falou. Vocês dois, que eu gosto da postura dos dois como profissional, eu manteria se houvesse uma redução drástica no salário, assim, né? Na casa dos 100, 200 mil, alguma coisa assim, com uma produtividade, enfim, alguma coisa nesse sentido. Isso daí eu acho que eles não aceitariam, mas cara, 350, 400 mil, você quer? Quero. Até vai. Mas, bicho, os caras ganham 1 milhão quase, então, um pouco mais, talvez outro um pouco menos, enfim. Enfim, eu acho que eu reduziria, eu faria alguma coisa de produtividade, enfim, porque são pessoas que a princípio são bons líderes. Renato Augusto parece ser um bom líder, tecnicamente também, mas é aquilo que o Manso falou, não tem como ele ser a nossa principal estrela, é craque, mas ele joga 50% dos jogos da temporada, 40%, 50%, não passa de 60%, né? Então não tem como montar um time em função dele. Fagner, não tinha que é isso que é o complicado, não tinha como marcar alguns, eu acho que não sei, cara, o Fagner só faz os bons jogos quando tá confortável, parece, né? Já teve alguns casos dele de que os erros dele culminaram em quedas de técnico. Eu não gosto de teorias da conspiração, mas sempre me incomodou. E o Cássio, parece que quando sai uma comissão técnica mais forte, ele dá uma queda também. A gente já discutiu isso antes, a gente não sabe se ele tá bem, levanta o time todo, ou quando o time cai, ele cai junto, né? Não dá para saber. Ano passado ele tá muito bem, esse ano já tô sentindo algumas falhas dele. Vamos ver agora com esse novo, tá chegando um preparador físico novo, vamos ver se ele sobe de novo, né? Acho que a gente está, assim, ele melhorando, eu acho que eu manteria ele por mais uma temporada. Maravilha. E aqui eu, passando por alguns tópicos, né? O Círio, lá no fórum Meu Timão, ele respondeu essa enquete, ele acrescentou um comentário aqui da seguinte forma: todos conselheiros e dirigentes, começa por aí. Então, para ele, ele está na bronca aqui com a diretoria. O Panzer colocou renovação e transparência. Esses foram um dos comentários mais votados da enquete aqui, então também outro torcedor na bronca com a diretoria. Já o Laércio falou o seguinte: Fagner, Cássio e Renato Augusto, por mim, ficariam até o final de seus contratos. Porém, isso não quer dizer que tem cadeira cativa
no time titular. O Corinthians precisa de jogadores que tenham um porte físico melhor e de obediência tática melhor. Você pega os times pequenos, como Fortaleza, Água Santa no Paulista, até o próprio Del Valle, são clubes que enxergam potencial em jogadores medianos, porém dedicados. Nenhum deles vai jogar na Europa, em clubes médios ou grandes, porém consegue ter obediência tática e entender o clube em que jogam. Legal a opinião aqui. Vamos ver mais algumas. O Lucas, eu ainda renovaria com o Renato Augusto, mas com redução salarial. Se não aceitar, tchau também. Fagner ainda tem contrato até dezembro de 24. Informação importante, eu não tenho certeza dela, mas estou considerando como verdadeiro aqui. Mas eu já mandaria ele procurar outra sombra para se encostar. Só para fechar, você tem mais alguma opinião, Mazinho? Não, gostei dessa... Deixa eu ver se eu escolho mais uma aqui. O Daniel, meu xará. Na dúvida eu faria o seguinte: fica Guedes, Yuri e Renato Augusto mais os jovens, sai todo o resto. Então, acrescentaria aqui, o Fausto Vera nessa lista. O Fausto Vera também, muito importante. Eu acho que também enquadra ali como jovem, mas acho que ele quis dizer mais os jovens da base, de fato. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se você quer completar mais algum para finalizar. Maravilha, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Reforço, endosso o pedido para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Repito, a gente está no TikTok, no Instagram, a gente está no Twitter também. Peço para que vocês se inscrevam aqui e ativem as notificações para vocês receberem os avisos de toda vez que a gente postar um vídeo novo. E eu faço a promessa de novo, mas em que a gente vai fazer toda semana. Vamos fazer, né? Ou eu deixo... Não, vamos fazer, vamos ver que quem sabe assim a gente se motiva. Mas é isso, pessoal. Muitos acontecimentos no Corinthians. Espero que a gente tenha uma temporada melhor do que a gente está esperando. Partimos do otimismo para o pessimismo e vamos ver se pelo menos a gente fica no meio termo. Beleza? Valeu, Fiel. Grande abraço. Um abraço. Até mais.